Fala, líder! Seja bem-vindo a mais uma aula, então, Donos de Restaurantes. Eu sou Marcelo Marani e hoje eu vou falar com você sobre montagem de equipes. Esse é um assunto que os membros VIP do portal já têm me pedido aí há muito tempo que a gente desenvolva aqui dentro do portal. Eu vou contar a minha experiência, como eu desenvolvo equipes aqui nos meus restaurantes, como eu desenvolvo equipes nas minhas outras empresas também, para que vocês entendam de uma forma prática e de quem tem uma larga experiência. Eu já tive centenas de colaboradores, então eu quero dividir um pouquinho os meus erros e principalmente os meus acertos, para que você que está começando agora e que ainda nunca contratou um funcionário, descubra a maneira mais interessante de buscar esses profissionais para dentro aí do seu restaurante. E para você que já tem uma equipe menor ou maior, tá? Não sei aí quantas pessoas estão no seu restaurante hoje, para que você comece a montar equipes engajadas, times que vão permanecer mais tempo aí no seu restaurante e que vão te dar um retorno financeiro muito melhor do que você tem hoje. Para você que chegou agora, coloca seu nome aí, já dá um curtir nessa aula de hoje aí. Você vai ajudar o nosso canal a ter muito mais relevância falando nisso. Se você ainda não assina o nosso canal, já assina aí agora para que você assista às nossas próximas aulas. Toda segunda-feira, 19 horas e 53 minutos, a gente está junto aqui fazendo uma aula gratuita. E quem é membro VIP do portal Donos de Restaurantes, quem é membro VIP, sinaliza aí, coloca aí que você é membro VIP do portal. Líder, quem é membro VIP pode assistir depois dessas aulas quantas vezes quiser, tá? Quem não é membro VIP só pode assistir ao vivo com a gente aqui. Então vamos começar. Eu quero ler aí os comentários de vocês, quero entender quem já tem equipe, qual que é o tamanho da sua equipe hoje, para a gente fazer uma aula aqui bastante produtiva, tá? Eu quero te falar, enquanto vocês escrevem aí, eu quero te falar que eu vou dar a base da montagem de equipe hoje, tá? Vou falar o que é mais importante, onde você consegue colaboradores, quais seriam as perguntas mais importantes da montagem de time. A gente vai falar também sobre a condição financeira e a condição intelectual de montar times. Então, coloca aí o número de colaboradores que você tem, coloca qual que é o seu momento aí, para que a gente possa entender melhor. E a gente vai tratar hoje nessa primeira aula sobre equipes, sobre montagem de times, como é que a gente tem uma base sólida de montagem de times, tá bom? Escreve aí que eu já vou pegar minha água do lado de cá para a gente começar, então, o nosso conteúdo de hoje, que é tão importante. Se você quer escalar, se você quer ter um restaurante de sucesso, é primordial, tá? Tendo uma equipe aí, você pode conseguir reduzir os custos do seu restaurante. Claro que sua folha vai aumentar, mas você vai ter... Estou pegando aqui, gente, ó, todo o conteúdo que eu preciso discutir com vocês, tá bom? Então, você vai conseguir reduzir os custos do seu restaurante através de montagem de equipe. Você vai conseguir manter a qualidade ou até aumentar a qualidade aí dos seus pratos contratando uma equipe. Você vai conseguir uma capacidade de produção muito maior do que a que você tem hoje. Você vai conseguir também ter um processo de inovação muito mais bem guiado, muito mais bem desenvolvido, se você tiver uma equipe, tá? Assim como a sua diferenciação competitiva pode ser um fator muito mais relevante, muito mais interessante, muito mais presente na sua operação, se você tem um time engajado, se você tem uma equipe que trabalha nos objetivos aí do seu restaurante, tá? Então, por isso que a gente vai falar hoje. A gente tem várias etapas aí, tá, gente? Eu vou discutir cada uma dessas etapas com você, mas se você é um empresário, um empreendedor que está começando agora e que talvez nem contratou o seu primeiro colaborador, talvez você tenha aí 5 mil, 10 mil de faturamento, é difícil faturar mais do que isso trabalhando sozinho, tá? Se você tem aí até 5 colaboradores, provavelmente você deve faturar entre 10 e 30 mil, tá? Também é muito difícil, se não impossível,
faturar mais do que 30 mil reais com menos de 5 colaboradores, tá? Você pode ter aí entre 5 e 20 colaboradores e tá faturando mais ou menos 60 mil reais, tá? De 60 a 100 mil, você deve ter aí, em média, 20 colaboradores, de 20 a 30 colaboradores, tá? E depois disso, a gente já tem uma escala muito mais interessante aí e talvez você tenha um número maior de colaboradores. O que a gente vai discutir aqui hoje serve para todos os estágios e depois a gente vai fazer uma segunda, uma terceira aula para que eu possa aprofundar em cada um desses estágios, mas essa aula de hoje é sem dúvida nenhuma para todos os estágios que você esteja, tá? Desde 0 funcionários até mais de 60 colaboradores, 70 colaboradores, que é o número de colaboradores que eu tinha antes da pandemia, tá? Depois disso, a gente reduziu bastante aqui o número de colaboradores, mas a gente já chegou a ter um número maior do que 80 colaboradores. Então, é sobre isso que eu quero te falar, sobre essas estruturas e como é que a gente faz para chegar até lá, tá? Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, tem algumas perguntas que precisam ser respondidas, tá, líder? Eu preciso te ensinar a pensar, eu preciso te ensinar a raciocinar, a fazer ali um pensamento que seja tanto estratégico quanto técnico, para que você consiga começar a montar o seu time, ou para que você escale o seu time aí de maneira consistente, tá? Em primeiro lugar, você precisa saber responder a pergunta: qual é a finalidade de uma montagem de equipes para você, tá? No estágio que você está hoje, qual que é a finalidade de montar um time forte, uma equipe forte para o seu restaurante? Você precisa saber responder essa pergunta, tá? Em segundo lugar, qual é a prioridade nos cargos que você precisa contratar e que você precisa delegar, tá? E por que eu estou falando isso? Se você tem hoje 0 funcionários, por exemplo, você precisa de contratar um primeiro funcionário para te tirar ali das funções da cozinha, por exemplo, tá? Você que está começando aí, ainda tem que ir para a cozinha, tem que atender os pedidos, tem que fazer a parte, se você trabalha com delivery, você tem que fazer a parte da expedição e tudo isso faz com que você tenha um tempo muito restrito, né? Por outro lado, se você já tem aí 10 colaboradores, por exemplo, e você quer aumentar a sua demanda, talvez você precise contratar profissionais de cozinha, talvez você precise contratar garçons, talvez você precise contratar motoboys, ou quem sabe, você precisa contratar todos eles. Isso sem falar de uma parte muito importante que vocês me veem falar tanto aqui, né? Chega um momento que vai se fazer necessário contratar profissionais talvez mais caros, profissionais que têm um custo maior para a sua empresa, mas que vão dar um retorno maior para a sua empresa, tá? Esses cargos podem ser os cargos de gerência, esses cargos podem ser os cargos de compras, por exemplo, o cargo de gerência financeira do seu restaurante, entre outros cargos mais qualificados, tá? Quanto mais qualificado o cargo, mais você vai precisar investir. Então, é legal que você fique atento à prioridade do seu restaurante para que você não saia contratando aí feito um maluco, só tapando buracos e que você não vai conseguir, provavelmente, atingir os objetivos estratégicos da sua empresa, tá bom? Então, continuando, a terceira grande pergunta que você precisa saber responder é: você já tem um organograma? Muita gente nem sabe o que é um organograma, mas é importantíssimo que você comece a desenhar um organograma na sua empresa, mesmo que você seja pequeno, tá? E a definição de um organograma quer dizer quais são os cargos que você precisa contratar e qual é a posição estratégica desses cargos, tá? E o que eu quero dizer com isso? Se você tem, por exemplo, o dono da empresa, esse dono da empresa tá em uma linha superior ali,
Porque todas as pessoas que vão trabalhar no restaurante com você precisam responder, né, para você em algum momento, tá? E à medida que a gente tem o desenvolvimento de cargos, a gente vai abaixando essas linhas, tá? Você tem aí alguns cargos que são equivalentes, como por exemplo, você pode ter ali o dono da empresa na linha mais alta. Depois disso, você pode ter o seu gerente, o seu subgerente, se você tem uma estrutura maior. Depois vem a parte de escritório, né? A parte do back office, que a gente chama. E aí, você vai ter o departamento financeiro, você vai ter os compradores, você vai ter o RH do seu restaurante. Isso eu estou falando em um nível mais complexo, tá? Se você ainda não está nesse nível, é legal que você pelo menos conheça que tem tudo isso, tá? Depois desses níveis, a gente tem o chefe de cozinha, ou o responsável pela cozinha, os cozinheiros, os ajudantes de cozinha, e aí a gente tem, por outro lado, os garçons, a equipe, o maître, a equipe que trabalha ali, os comins no salão, mas dentro de uma mesma estrutura. Depois você tem os motoboys, você tem os seus vendedores, os seus caixas. Cada um desses funcionários ocupa um lugar dentro do seu organograma, tá? E quando você tem um desenho, quando você tem uma representação visual, e eu vou deixar aqui abaixo, se você é membro VIP do portal, quando a gente subir essa aula para o portal Donos de Restaurantes, eu vou deixar um modelo de organograma para que você consiga se orientar. Se você ainda não é um membro VIP do portal, em breve a gente vai ter a abertura de vagas para o portal Donos de Restaurantes, e você vai poder fazer parte, vai poder se desenvolver o seu restaurante junto com a minha ajuda e junto com a ajuda dos nossos orientadores, dos nossos treinadores, dos nossos consultores que fazem esse acompanhamento dentro do portal, tá bom? Então, fica ligado que eu vou deixar um organograma para que vocês possam se orientar aí, tá bom? Depois do organograma, então, quais são os números que a sua empresa tem hoje? É muito importante. Se você está contratando um profissional para conseguir aumentar a sua demanda, é importante que você tenha métricas para essa tomada de decisão, tá? E que métricas... Marane, que métricas são essas? Fala de métricas com a gente. É muito importante que você, que está aí do outro lado, saiba quanto você tem hoje de faturamento, quanto você tem hoje de lucratividade, quanto você tem hoje de despesas fixas, despesas variáveis, custos fixos, custos variáveis. Isso também é um privilégio de quem está no portal Donos de Restaurantes, já que a gente tem as aulas do Ricardo, começando lá pela base de finanças, onde ele mostra como você consegue chegar em todos esses números que eu estou te falando. E por que é importante fazer isso? Porque quando você começa a escalar o seu restaurante, quando você começa a contratar pessoas para fazerem parte do seu time, você precisa de objetivos muito bem definidos. E todos os seus números podem ser, não estou querendo dizer, não estou dizendo que esses números serão impactados, tá? Mas eles podem ser impactados, tá? Pensa, por exemplo, nos seus custos fixos. Você vai ter, entre os seus custos e as suas despesas, se você contratar um colaborador a mais, você vai ter ali o salário do seu colaborador, você vai ter os impostos que você vai ter que recolher para fazer essa contratação. Você vai ter outros custos, como o custo do uniforme daquele colaborador, os custos de treinamento daquele colaborador, da emissão de um manual do colaborador, eu vou falar disso daqui a pouco, entre outros, tá? Você tem alimentação, você tem vale transporte. Então, uma contratação tem alguns impactos que precisam ser avaliados e, em contrapartida, você tem um tempo maior. Pensa no seguinte aí, líder, você que está assistindo a essa aula de hoje, essa aula de segunda-feira. Eu e você temos um custo da nossa hora, tá? E o que eu quero dizer com isso? Para que eu possa estar aqui te treinando, para que eu possa estar aqui te dando uma aula, eu tive que tirar um espaço de tempo na minha agenda. Dentro desse espaço de tempo,
eu poderia estar dentro de um dos meus restaurantes, fazendo com que ele tivesse um resultado melhor do que ele tem hoje. Tanto de lucratividade, quanto de CMV, quanto de faturamento também, né? Eu poderia estar dando uma consultoria. 1 hora do meu trabalho vale alguns milhares de reais, né? Então, para eu estar aqui agora, tem o custo da minha hora. Começa a pensar, você que está aqui assistindo a essa aula de hoje, o que você faz no seu restaurante que alguém com cargo menor poderia estar fazendo no seu lugar para que você tivesse uma maximização do valor da sua hora. Marane agora complicou. Eu não entendi nada do que você falou. Vamos lá, vamos pensar você que está me assistindo aqui e tem um restaurante que fatura mais de 70 mil reais. Você, de forma nenhuma, tem que estar dentro da cozinha, tem que estar atendendo aos pedidos no caixa. Você não deveria estar trabalhando como um funcionário no operacional do seu restaurante. Você deveria estar trabalhando no estratégico para que o seu restaurante crescesse mais. E o que eu quero dizer com isso? O que seria trabalhar no estratégico? Desenhar um organograma, possivelmente, é alguma coisa que só você possa fazer. Definir o que cada cargo vai fazer no seu restaurante é uma coisa que possivelmente você precisa fazer. Eu não sei se você já tem um gerente aí, mas treinar os seus funcionários para você que fatura 70, 80, 90 mil, talvez não seja um trabalho que você consiga delegar hoje para o seu gerente ou para uma pessoa que te ajude aí a conduzir o seu restaurante, tá? Então, as suas horas são muito mais valiosas fazendo esse tipo de trabalho do que trabalhando no balcão do seu restaurante, tá? Tem coisas que só você consegue fazer. Talvez se você estivesse fazendo os anúncios pagos, se você estivesse traçando as estratégias de vendas do seu restaurante, assistindo às minhas aulas, seria muito mais interessante do ponto de vista de crescimento do seu restaurante do que fazendo coisas que talvez um estagiário possa fazer. E que coisas são essas? Quando você liga para um fornecedor para tomar preço, isso você consegue ensinar em 3 ou 4 dias para qualquer pessoa aí que trabalhe com você, tá? Depois sim, para negociar com o fornecedor ou para fazer a compra, talvez deveria ser você. Mas eu acredito fortemente que você não deveria estar indo até o mercado fazer compras. Eu acredito que você não deveria estar indo até o banco para fazer algum depósito, tirar algum extrato, fazer algum trabalho desse, e nem fazer isso pelo online, tá? Isso são coisas que te tomam muito tempo e que você poderia estar montando um time forte aí para que você conseguisse desempenhar essas tarefas. Como eu te contei, líder, para você que está aqui assistindo a essa aula, eu vou me aprofundar em cada um dos níveis, tá? E vou falar o que uma pessoa que fatura até 10 mil reais, até 30, até 50, até 100 mil e depois de 100 mil reais deveria estar fazendo em cada um desses estágios, tá? Mas a gente está aqui nessa primeira aula falando de montagens de equipe, então eu estou te dando um overview que seria uma visão geral de como montar uma equipe, quais são as bases de montagem de uma equipe, o que você precisa ter em mente para conseguir montar uma equipe forte. E até aqui eu quero saber de você também, o que você está achando dessa aula até aqui, se isso já começou a mexer com a sua cabeça, com a sua forma de pensar, com o seu raciocínio, com a sua direção. Aqui o que eu preciso é te dar uma direção e te mostrar como executar cada um desses passos, tá? Então, ter os seus números, saber o quanto você lucra, o quanto você tem de despesa, o quanto você tem de faturamento, como é que está o seu CMV, como é que estão os outros números, tá? Qual que é o seu custo fixo aí em relação ao seu faturamento, quanto você precisa vender para estar empatando aí dentro da sua operação, que seria o que a gente chama de ponto de equilíbrio, tá? Todos esses números vão nortear a sua montagem de equipes, tá bom, líder? Uma outra pergunta muito importante, e inclusive é a última pergunta que eu vou te fazer antes da gente aprofundar nos outros 4 assuntos que a gente tem para discutir aqui. A pergunta da vez é: quais são os recursos
disponíveis que você tem aí no seu restaurante. Isso é importante porque a gente tem alguns aspectos, tá? Como o recurso financeiro, que seria a grana. Quanto você tem aí para contratar? Por exemplo, esse indicador aí já não é um problema para empresas da maturidade da minha empresa, tá, líder? Dificilmente a gente não vai ter caixa para contratar. A gente precisa de desempenhar outras perguntas, outros direcionamentos mais importantes do que o financeiro, tá? Como, por exemplo, eu precisei fazer uma expansão no tamanho da cozinha de um dos meus restaurantes. Para quê? Para caber mais gente, para que a gente possa colocar mais equipamentos e para que a gente possa contratar mais pessoas. Então, a limitação do espaço físico pode ser aí um balizador, pode ser uma informação importante para que você contrate ou não contrate, tá? Você vai discutir aí com o seu gerente, ou vai discutir com os seus sócios se está na hora de contratar, porque um dos aspectos será o financeiro. E aí, nós temos grana para contratar ou a gente vai contratar na loucura? A gente vai chutar aqui, eu acho que eu tenho grana para contratar um funcionário de cozinha, então eu vou contratar. De repente, você vai começar a ficar apertado aí e vai ter que demitir esse cara, até porque a gente tem que pensar aí, líder, que demora alguns dias, alguns meses, em alguns casos, para os nossos colaboradores começarem a nos trazer o retorno que a gente espera para cada um desses cargos, tá? Depende da complexidade. Se você contrata um cumim, por exemplo, que é aquele ajudante de garçom ali, esse cara tem que te dar resultado desde o primeiro dia. Recolher os copos mais rápido, posicionar as mesas com qualidade, fazer todo o trabalho de recolher prato, garfo, talher, posicionar prato, garfo, talher, enfim, desonerar o seu garçom, né? O seu garçom fica muito mais para servir ali os pratos principais, ele tem um trabalho melhor para vender. Então, o cumim é um dos cargos que precisam dar resultado quase de imediato, assim como o motoboy. Mas, por exemplo, um profissional de vendas precisa ser treinado para que ele consiga trazer os melhores resultados. Um gerente leva um tempo, né? Tem uma curva de aprendizagem muito maior do que um cumim. Ele precisa entender qual é a cultura do seu restaurante, como é que funciona as coisas no âmbito interno ali do seu restaurante, da sua empresa, para que ele possa te ajudar a desenvolver todo esse conhecimento junto com os seus colaboradores. Um profissional também de finanças, um profissional que vai trabalhar ali, quem sabe, como a sua assistente dentro do seu back-office, que é o seu escritório, precisa de um tempo maior para entender como é que eles vão trabalhar com contas a pagar, contas a receber, compras, contratação, são várias coisas, né, líder? E eu quero te ajudar aqui a pensar, eu quero te ajudar a raciocinar e a desenhar tudo isso que você precisa fazer aí para crescer o seu time, fortalecer o seu time, para que você consiga exercer uma liderança cada vez mais atuante, cada vez mais significativa e relevante para o seu restaurante, para que isso te traga mais tranquilidade, para que você consiga não ser escravo do seu restaurante, que é um dos principais pilares que eu trabalho no portal Donos de Restaurantes. O dono do restaurante não pode ser um funcionário do restaurante dele, tá? O cara tem que ser um empreendedor, o cara que pensa, o cara que dá a direção, e os funcionários são os caras que executam, tá? Pelo menos eu faço isso nos meus restaurantes e funciona muito bem, tá? Então, essa foi a última pergunta para você, líder. Quais são os recursos disponíveis que você tem hoje? Financeiro, físico e intelectual, tá? O que você aprendeu ao longo desse caminho? Você já tem aí um manual do colaborador, você tem uma descrição dos cargos, você já tem os processos. Tudo isso facilita muito na hora de treinar o seu colaborador, faz com que ele gere resultados muito mais rápidos, faz com que você não seja escravo do seu restaurante, já que você tem toda uma organização já pré-definida. Tem muito trabalho para fazer aí, hein, líder? Eu falei que eu tinha muita coisa para te ensinar. É porque realmente conduzir um restaurante é muito mais do que fazer uma comida boa, é muito mais do que ter bons pratos, é muito mais do que entregar com velocidade, é muito mais do que ter um ambiente agradável, tá? Você, a partir do momento que você
montou o seu restaurante, você é um empresário, você é um empreendedor e a gente tem aí várias competências para desenvolver. Hoje a gente está desenvolvendo juntos a equipe do seu restaurante. Eu quero te contar uma história agora, tá, líder? Antes da gente ir para o próximo passo, que eu vou te falar aonde você consegue contratar profissionais, tá? Mas antes disso, eu quero te contar uma história, tá bom? E essa história que eu vou te contar, líder, tem a ver com o meu primeiro restaurante, tá? Eu montei o meu primeiro restaurante há quase 10 anos atrás. Antes disso, eu já tinha trabalhado por muitos anos em uma empresa familiar. Meu pai trabalha com restaurantes desde que eu me conheço por gente. Então, eu fui criado dentro de um restaurante, mas eu posso te dizer que a transição de sair de uma empresa familiar para ir para uma empresa que é só da gente é um processo doloroso, é um processo de alinhamento de expectativas. Eu imaginei que seria tudo diferente. Eu imaginei que seria tudo muito mais fácil. E quando eu comecei com uma equipe de 5 colaboradores, tá? Eu tinha um obstáculo muito grande, líder, que era eu era funcionário de uma multinacional. Quando eu montei o meu primeiro negócio, eu resolvi que eu não pediria demissão. Então, eu tive que liderar esse restaurante e eu quero te contar que nessa época meu pai dificultou um pouco as coisas para mim, porque ele nunca entrou no meu restaurante. Ele me ajudava de outras formas, mas no início ele falou: você montou o seu negócio, você tem que se virar para conseguir conduzir esse negócio. Então, eu tinha que olhar esse negócio à distância, mas funcionava assim. Eu começava a trabalhar às 9 da manhã em uma empresa multinacional e ia até às 6 da tarde. Mas eu trabalhava em uma outra cidade. Eu trabalhava em Belo Horizonte nessa época e morava em Sete Lagoas. São 70 quilômetros de distância e eu tinha um caminho que demorava, né? Que eu investia 1 hora e 45 minutos do meu tempo para ir, 1 hora e 45 minutos do meu tempo para voltar. Então, pensa uma coisa, líder. Eu trabalhava as minhas 8 horas, fazia 1 hora de almoço. Geralmente eu não fazia essa hora de almoço porque eu estava resolvendo alguma coisa do restaurante. Quando eu ainda tinha essas mais de 3 horas aí de estrada todos os dias, 3 horas e meia em média, isso quando não tinha acidente, né? Muitos acidentes na BR que eu pegava, que era a BR-040, e muitas vezes tinha um congestionamento muito grande, eu ficava preso no trânsito e passava mais de 4 horas do meu dia no trânsito. Tá? Isso para te contar que no meu caminho nem tudo foram flores, acho que muito pelo contrário, né? Eu acho que nesse caminho eu peguei muitos espinhos, tiveram muitos limões também, e no início eu tive uma dificuldade, um obstáculo muito grande. Nessa época não existia o portal Donos de Restaurantes. Não existia tanta informação de qualidade como existe hoje. Ninguém liderava esse mercado como eu faço hoje, através do portal Donos de Restaurantes. E, além de mim, tem vários bons consultores no mercado, muita gente fazendo um trabalho legal pela internet. E, inclusive, muitos deles estão dentro do portal Donos de Restaurantes como meus convidados. Mas eu quero te contar que eu passei por muitos obstáculos na montagem e na liderança da minha equipe. Tá? Nesse início, eu não tinha nenhum processo. Quem era gerente do meu restaurante era minha mãe, então eu pedia um favor para ela de abrir o meu restaurante e ela não tinha a menor experiência, o menor conhecimento para liderar pessoas. Então, no início, era uma loucura, líder. A gente não tinha a menor padronização de nada. Eu não tinha tempo para desenvolver o meu restaurante, nem tinha tempo para reclamar. Afinal de contas, eu tinha pegado uma grana emprestada para comprar esse meu primeiro restaurante. E então, eu tinha o desafio de aprender a fazer gestão, aprender a fazer marketing, aprender a fazer estratégias de vendas, trabalhar com as finanças, trabalhar com compras e tudo isso ainda trabalhando, sendo funcionário de uma multinacional. Então, eu quero te contar que eu fui roubado, quero te contar que eu tive momentos muito difíceis, o meu restaurante estava muito vazio no início, e mesmo assim eu consegui passar por esses obstáculos e depois de pouco tempo, depois de 1 ano e alguma coisa, eu montei meu segundo restaurante e também continuei
trabalhando na Vale. Então, eu tinha 2 restaurantes, tinha mais de 30 colaboradores em um determinado momento e também olhava tudo à distância. Talvez disso tenha vindo o grande aprendizado que eu desenvolvi, a maneira de conduzir os meus restaurantes sem estar presente na operação e fazer com que esses negócios me trouxessem um lucro, até eu montar outras coisas também, outros restaurantes também, e ter ali a coragem e decidir que a minha vida era empreender, era trabalhar com restaurantes, e foi então que eu pedi a demissão dessa multinacional. Mas isso é uma coisa que eu vou te contar depois, até porque eu peguei uma boa grana nessa época, juntei com uma grana que eu já vinha juntando há muito tempo e montei o meu maior projeto de restaurantes. E foi aí que eu tive a maior decepção da minha vida, que foi o restaurante que eu quebrei. Mas eu te conto isso em um outro momento. Agora eu quero voltar para a nossa aula aqui, porque é interessante, tá, gente, que vocês conheçam essa trajetória, que vocês conheçam um pouco do que eu já passei do lado de cá, para ver que o que eu ensino, além das bases de referências bibliográficas que a gente tem aqui, vários livros, vários treinamentos que eu participei para conseguir chegar ao nível que eu estou hoje. Houve muito empirismo também, tá? Conhecimento empírico é aquele que você aprende fazendo, que você aprende executando, que você aprende errando. O erro faz parte da aprendizagem. Infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas valorizam muito pouco os erros, mas se você buscar as metodologias de aprendizagem aí mais modernas, você vai ver que o erro é muito bem aceito, o erro faz parte. O que a gente precisa fazer é errar rápido, aprender com esses erros, melhorar o nosso processo e depois disso a gente aprende e cresce, tá bom? Então, do lado de cá eu errei muito, aí eu aprendi muito e o que eu quero é compartilhar com você os meus erros para que você não erre aí do outro lado. Então, se você se identificou com as coisas que eu estou te falando, escreve no chat aqui. Eu quero saber o que você já passou, se você também já foi roubado, se você já discutiu com o funcionário, se você já bateu boca com o funcionário, como eu já passei por isso também. Se você teve aí algumas decepções ao longo do seu processo, se você está passando por isso nesse momento, tudo isso é muito importante, tá? Eu, por alguns momentos aqui, imaginei que o cliente era o culpado de uma série de coisas, que ele não sabia apreciar o que eu estava criando, e, na verdade, a responsabilidade e os erros vinham do processo que eu estava vivendo e ainda não sabia, tá bom? Então, aonde você vai buscar os seus profissionais? Aonde você pode buscar aí os profissionais para trazer para a sua equipe? Gente, hoje é muito mais fácil para você que é líder buscar colaboradores do que era há alguns anos atrás, tá? Essa era do conhecimento, da informação que a gente está vivendo, facilita muito o nosso processo de buscar pessoas para que a gente possa montar o nosso time, tá? Você tem aí na OLX, sim, OLX. OLX é um lugar que você pode buscar os seus profissionais, você pode colocar a descrição das vagas aí e pode encontrar, pode achar profissionais qualificados, profissionais que vão aí trabalhar muito bem no seu time, tá? Você pode procurar no LinkedIn. Eu imagino, gente, que de agora em diante, porque isso, o LinkedIn funciona muito bem para restaurantes de médio e grande porte, tá? Isso porque a qualificação dos profissionais que estão no LinkedIn é uma qualificação maior do que a qualificação que a maioria dos donos de restaurantes buscam hoje, tá? Mas eu sugiro que você passe a usar o LinkedIn. O LinkedIn já nos ajudou muito aqui e faz com que você encontre bons profissionais, sim, tá? Mas a maioria das vezes vão ser profissionais mais bem qualificados. Por exemplo, não faz sentido buscar um motoboy, um garçom, um barman no LinkedIn, tá? Por outro lado, se você busca aí um profissional para o seu financeiro, se você busca um comprador, se você busca um gerente, o LinkedIn é sim um lugar muito interessante para que você faça essa busca. O terceiro lugar que eu uso aqui nos meus restaurantes é o Instagram. Isso mesmo, líder. A sua rede social, as pessoas estão ligadas na sua rede social. Eu recebo muitos pedidos aqui pelo nosso Instagram, pessoas que perguntam, está precisando de um ajudante de cozinha, está precisando de um pizzaiolo,
está precisando de um motoboy. Então, se você anunciar a sua vaga, né, contratamos, temos vagas abertas, lá nos stories, principalmente, temos vagas para motoboy, temos vagas para vendedores, temos vagas para garçons. Você tem uma chance muito grande aí de encontrar profissionais da sua cidade, profissionais do seu bairro, profissionais que, inclusive, têm um soft skill, que a gente chama, né? Que seria uma habilidade mais interessante aí, que é o conhecimento do seu restaurante. Muitas dessas pessoas já admiram seus restaurantes, já sabem como você trabalha, e então esses profissionais podem sim ser encontrados pelo Instagram, tá? Comece a usar aí o Instagram a partir de hoje, na montagem dos seus times. Uma outra coisa que a gente usa exaustivamente aqui nos meus restaurantes são as agências de emprego, tá? Eu não sei como é que isso funciona aí na sua cidade. Aqui na minha cidade funciona muito bem. As agências de emprego nos enviam vários currículos, a gente anuncia as vagas nessas agências e elas nos enviam ali possíveis candidatos, pessoas que têm as habilidades que a gente está buscando e, através dessas recomendações, a gente qualifica, a gente entende ali, convida para entrevistas e depois faz o processo de seleção, tá? As agências de emprego funcionam muito bem. E agora, em último lugar, eu já te dei 4 lugares onde você pode buscar aí os seus profissionais, que são todos os lugares que eu busco, tá? Marane, você busca em algum outro lugar que você não listou? A resposta é não, a não ser nesse último lugar que eu vou te falar agora. E esse último lugar são as indicações, tá? Sempre quando a gente abre as vagas para o nosso restaurante, a gente faz reuniões e pergunta para os nossos colaboradores, tá? Ou pergunta no individual, no 1 a 1 mesmo, né? Eu preciso de um garçom. Então, a gente pergunta para os garçons se eles têm algum profissional para indicar, tá? Só que aí eu quero te alertar. É uma coisa muito interessante. A maioria dos profissionais que a gente contrata vem por indicação. Eu prefiro contratar por indicação. Só que o problema que você pode criar aí para o seu restaurante contratando através de indicações é contratar amigos, parentes, irmão, irmã, pai, mãe, namorado, namorada, esposa. Em alguns restaurantes, esse princípio faz parte da cultura do restaurante, tá? Aqui no meu restaurante, a gente evita, mas não é uma regra. Por exemplo, nesse momento que eu estou te dando essa aula, hoje, a gente tem algumas relações como pai e filho. Eu tenho pai e filho trabalhando de motoboys aqui para mim, e funciona muito bem, tá, líder? A gente já teve também marido e mulher, a gente já teve namorados, inclusive que pessoas que passam a namorar depois que vem trabalhar com a gente, tá? Só que você precisa estar ciente e precisa diferenciar, precisa mostrar isso para os seus colaboradores que não haverá distinção no tratamento. Você precisa ter um cuidado. Quando você chamar a atenção do pai, por exemplo, o filho pode tomar as dores ali e isso pode te causar um problema muito grande. Além disso, eu quero te alertar para outras situações, como você tem um colaborador que trabalha na cozinha e esse colaborador é um sushi man, por exemplo, e ele namora com a barman do seu restaurante. E aí, de repente, esse sushi man resolve tirar uma folga forçada ali e no fim de semana ele te deixa na mão nos 2 dias. Ele vai para uma cachoeira, por exemplo, líder. E, por falta de responsabilidade ali, ele acaba faltando, com certeza absoluta, a sua barman, a sua bar girl, né? A mulher que trabalha ali naquela posição, vai faltar também. Por quê? Porque os dois vão estar juntos. E uma outra condição que já aconteceu comigo, por exemplo, eles estão foram visitar um parente que mora em uma cidade mais próxima. E na volta o pneu furou. Você perdeu 2 colaboradores. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque quando você
contratar profissionais que têm vínculo emocional, que seja família, que seja marido e mulher, que seja namorado, você pode ter esse tipo de problema. É por isso que muitos donos de restaurantes não contratam sob essa condição. Tá? Aqui a gente evita trabalhar, mas não é uma condição, tá bom? Queria te alertar sobre isso para que você conheça os riscos, para que você conheça as práticas, mas tem algumas vantagens também, tá bom? Eu não vou entrar nisso agora, porque a gente vai falar sobre o próximo passo. Depois que você encontrou, depois que você recebeu ali os currículos, você vai tentar entender dentro das experiências e dentro do conhecimento dessas pessoas. Você pode selecionar ali os currículos e fazer uma entrevista com essas pessoas. Fazer entrevista é fundamental, tá, líder? Não dá para contratar sem fazer uma entrevista. Isso porque você vai bater um papo cara a cara ali com aquela pessoa, entender quais são os valores daquela pessoa, o que ela está buscando, se ela está buscando só dinheiro, se ela quer, se ela já conhece o seu restaurante, quais são as razões para ela ter aplicado. E quanto mais distante seja somente do dinheiro, melhor para você. Se ela falar, eu já acompanho seu restaurante há muito tempo nas redes sociais, inclusive você tem um produto que eu amo, que é esse. Opa, essa é uma pessoa interessante, tá? Talvez ela vai ter orgulho de trabalhar ali no seu restaurante. Talvez ela vai ter ela já vai entrar ali vestindo a camisa do time, porque é um lugar que ela realmente tem vontade de trabalhar, tá bom? Mas se não for, não tem também nenhum problema. Isso seria um benefício adicional para a pessoa que quer trabalhar com você. Durante a entrevista também é interessante que você tenha um processo, tá? Lá dentro do portal, você pode procurar, se você for um membro VIP, eu explico quais são as perguntas que você precisa fazer. A gente precisa checar algumas coisas que são mais importantes do que a experiência técnica, tá? E o que eu quero dizer com isso? Eu estou muito mais interessado em um possível garçom que saiba resolver problema, que saiba trabalhar sob pressão, que seja uma pessoa leal, responsável. Eu prefiro essas habilidades do que um cara que me fale, Marani, eu já trabalhei por 3 anos em um hotel 5 estrelas, eu já trabalhei em 10 restaurantes diferentes, então eu sei segurar uma bandeja, eu sei vender. Beleza, mas se você não for um cara honesto, se você não for uma pessoa que trabalha bem em equipe, se você não for uma pessoa que consiga manter um controle emocional quando um cliente fizer algum tipo de colocação que você não concorde, tudo isso vem a te desqualificar, na minha opinião, quando eu comparo com carregar bandeja e vender, tá bom? Lá dentro do portal, você vai entender tudo que você precisa perguntar e você vai entender também tudo que é importante que você avalie na hora de contratar uma pessoa. Isso vai poupar um tempo muito grande, muita grana para você na hora de contratar. Isso porque muitas vezes a gente contrata pessoas e depois de 2 ou 3 meses a gente fala, essa pessoa não é nada daquilo que eu imaginava, preciso mandar essa pessoa embora. Então, para que você tenha um menor número de turnover, que é justamente o lance de contratar e mandar embora, a troca de funcionários, que é uma coisa que onera muito aí o seu restaurante, para que você tenha uma diminuição no turnover, é legal que você aprenda a selecionar as pessoas e qualificar as pessoas. O próximo passo é o onboarding. O onboarding seria trazer as pessoas para dentro do seu restaurante e recepcionar aqueles novos colaboradores, colocar essas pessoas para dentro do barco. Se você já viajou de avião, por exemplo, você sabe muito bem o que eu estou falando. Quando você entra no avião, a primeira coisa que você tem ali é um recepcionista, talvez um comissário de bordo, né, te dando as boas-vindas, às vezes te dá um fone de ouvido, às vezes te dá um jornal, um copo de água mineral, por exemplo. Aquilo ali é o seu onboarding. Depois daquilo, antes de decolar, ele te explica os procedimentos de emergência. Então, tudo isso é o que você vai fazer. Só que você não vai fazer um procedimento de emergência com seus novos colaboradores. Mas você vai trazer essas pessoas e vai explicar como é a cultura do seu restaurante, o que você espera desse colaborador, o que você não espera dele, quais são as responsabilidades. Enfim, para isso, você precisa ter a descrição da função dele. Por exemplo, um garçom, ele precisa atender bem os clientes, saber os pratos do cardápio, saber dar as sugestões para os clientes, arrumar o salão, preparar
o salão para receber os clientes, ele precisa fazer a higienização das mesas, ele não pode usar celular no momento em que ele está trabalhando, ele precisa aprender a usar o sistema de uma forma que ele não cometa erros ou que ele cometa o menor número de erros possíveis. Ele precisa cobrar a conta do cliente, ele precisa saber, enfim, tudo isso que eu estou te contando são as funções de um garçom. Lá dentro do portal a gente tem a descrição de cada profissional, tá? Procura lá em downloads que você vai encontrar as funções. Então, você precisa entregar para esse novo colaborador logo no primeiro dia dele, assim como o manual. O manual, a gente também tem um manual, falando ali tudo sobre o seu restaurante, como é que o seu restaurante começou, qual é a cultura do seu restaurante, o que você acredita, o que é proibido dentro do seu restaurante, o que é permitido. Tudo isso faz parte do onboarding, e a maioria dos donos de restaurantes não faz isso, né? Só que sendo um membro VIP do portal, você precisa aprender a fazer isso, porque essa é a maneira como você vai receber da melhor forma o seu colaborador. Ele vai começar a desempenhar as funções baseadas em processo. Então, não procure pessoas extraordinárias. Crie processos extraordinários em que as pessoas tenham uma facilidade em seguir esses processos. Você vai ver que automatizar o seu restaurante é mais simples do que você imagina quando você tem esse conhecimento, tá bom? O próximo tópico aqui, o nosso tópico de número 6, é justamente o treinamento dos seus colaboradores. Depois que você escolheu os colaboradores, fez o processo de seleção, contratou, registrou esses profissionais ali na carteira, fez o onboarding com esses colaboradores, você precisa treinar o cara, né? E esse treinamento pode ser de 1 dia, 2 dias, 3 dias, pode ser ao longo de um determinado período, mas é fundamental que você treine os seus colaboradores para fazerem o que você espera que eles façam. Quando eu falo de processos, não tem como você esperar que o seu cozinheiro, o seu ajudante de cozinha, execute uma série de tarefas se você simplesmente coloca o João, o Pedro, o Carlos ou a Joana, por exemplo, para ensinar para os seus colaboradores, tá? Geralmente o que eu vejo é, chega um colaborador novo, você pega o mais experiente e fala, João, vem cá, hoje o Rodrigo, que é o nosso novo funcionário, vai te acompanhar em tudo que você fizer aí para que ele possa ir aprendendo os processos. Na verdade, o caminho natural não deveria ser esse, tá? O caminho natural deveria ser o seu gerente ou um profissional que você designou ali para o treinamento, que eles tenham uma conversa individual primeiro, falando o que é permitido no seu restaurante, o que não é, o que você espera, que ele faça a apresentação de todos os equipamentos, mostre inclusive a voltagem de todos os equipamentos, como operar todos os equipamentos, em que momento cada equipamento daquele vai ser útil para o seu restaurante e quais são os processos que já estão definidos, qual que é o horário de chegada, como é que ele bate um cartão de ponto, como é que ele vai embora, qual que é o horário de lanche, qual que é o horário permitido para ele falar no celular. Tudo isso vai te poupar aí horas e mais horas de ficar chamando a atenção dos seus colaboradores. Na maioria das vezes, líder, a responsabilidade é toda sua. Você não fez onboarding, você não fez treinamento, você colocou o cara de qualquer jeito no seu restaurante e depois quer que o cara saiba as coisas que precisam ser feitas. E aí você já tem um papagaio velho lá dentro do seu restaurante, que é aquele colaborador que está há muito tempo, que já tem um papagaio velho, coloca aqui para mim, que é aquele cara, né, que depois que já está há um tempo no seu restaurante, ele não aprende o que precisa ser aprendido. Por que ele não aprende? Porque você não tem processos bem definidos. Porque você não criou os processos do seu restaurante e ele não sabe o que precisa ser feito, ele não sabe o que você espera dele, tá bom? No próximo passo, o que a gente precisa executar? Reuniões com o seu time e reuniões individuais. Depois que você já treinou o cara está fazendo tudo que você espera que ele faça, você precisa dar um feedback para ele, tanto sozinho quanto em time, tá? É fundamental que os seus colaboradores vejam você, o seu gerente, dando a direção que precisa ser seguida, contando dos erros que aconteceram naquela semana, naquele dia anterior, tá? Se um processo... Ontem você teve 3 erros, por exemplo, que o seu cozinheiro, que o seu ajudante de cozinha não leram as observações da cozinha e executaram pratos errados. Isso geraram retrabalhos e prejuízos de insumos, né? Você teve que fazer o prato de novo,
você perdeu aquele prato que tinha sido elaborado, seu cliente teve que esperar mais. Você precisa dar esse feedback, mostrar para os seus colaboradores que um erro simples pode gerar retrabalho e prejuízo. E, claro, mostrar quais seriam as resoluções, quais seriam as soluções daqueles problemas para que não aconteça de novo. Tudo isso faz parte da montagem de time campeão, tá? Para que você tenha um time campeão. Todos esses procedimentos que eu estou te ensinando há quase uma hora aqui são fundamentais para que você desenvolva uma grande liderança, para que você tenha times muito desenvolvidos, focados no que precisa ser feito. Tá? É isso que eu faço nos meus restaurantes. Chamar o cara, ter um processo bem definido, entender o que é valor para aquele cara. Tá? Às vezes não é só dinheiro. Às vezes ele vai te falar, ô Marani, o ambiente que eu trabalho aqui no seu restaurante é incrível. Eu não quero deixar de viver. Por isso que eu trabalho no seu restaurante. Essas folgas que eu tenho aqui, essa flexibilidade de folgar é uma coisa que me mantém no seu restaurante. Você sabe o que é valor para cada colaborador seu? Às vezes você não sabe. Você precisa sentar com esse cara, dar o feedback. Ô, fulano, eu esperava de você isso, isso e isso. Essa semana não aconteceu. O que eu posso fazer para te ajudar? Trabalha do lado do seu colaborador e não contra esse cara, tá? Isso vai fazer total diferença aí no seu negócio, tá bom? E, claro, escutar as contribuições dele. O que a gente pode fazer para melhorar o atendimento no nosso restaurante? O que a gente pode fazer para vender mais? Muitas vezes, o cara que está lá na ponta, o cara que atende o seu cliente, o cara que está no corpo a corpo com o seu cliente, entende muito mais disso do que você. Então, escutar os seus colaboradores é fundamental para o sucesso do seu negócio, tá bom? E agora, por último, nessa primeira aula das bases de como montar um time campeão, para que você possa montar aí uma excelente equipe, a última coisa que eu quero discutir com você é cultura e liderança. Você exercer todos esses passos que a gente está conversando aqui, provavelmente você tem a chance, você tem a oportunidade de montar um time com uma continuidade muito maior, times mais maduros, times mais complexos, times mais determinados a atingirem os objetivos que você vai determinar junto a eles. Tá? Tanto de faturamento, quanto de lucratividade, quanto de CMV. Por isso eu falei lá atrás que saber dos números é importante. Tá? E exercer a liderança. A liderança com exemplos. Eu já dei várias aulas de liderança. Se você é membro VIP do portal, procura lá em lives com especialistas e veja as aulas de liderança que eu já trouxe para você, tá? Liderar pelo exemplo. Seu colaborador precisa ver a maneira como você age, tanto com ele quanto com os clientes, para que ele veja a maneira como você espera que ele haja também. Não tem nada como o exemplo, tá? A gente precisa dar o exemplo arrasta. Muito mais do que dar instruções, você precisa dar o exemplo e mostrar o que é a cultura do seu restaurante. Você acha importante. A cultura, dentro da sua cultura, tem integridade, tem honestidade, tem tratar bem os seus clientes, tem os seus colaboradores em primeiro lugar, porque os seus colaboradores precisam estar bem para que eles possam fazer com que o seu cliente esteja bem. Todos os seus produtos são voltados ali às necessidades dos seus clientes. Se sim, isso tem que ser a sua cultura organizacional, tá, líder? É muito importante que você desenvolva isso. Agora eu quero saber de você, o que você achou dessa nossa primeira aula de montagem de equipes. O que você achou até aqui? O que você achou até aqui para que eu possa entender de que maneira eu posso contribuir mais com o seu crescimento, tá bom? Coloca aqui nos comentários que eu quero ler os comentários de vocês. Na verdade, eu vou fazer isso posteriormente. Essa é uma aula que você está assistindo ao vivo e que eu gravei na segunda-feira um pouco mais cedo. Eu vou ler todos os comentários e vou desenvolver as próximas aulas baseado nesses seus comentários. Então é isso. Eu te vejo no topo